Voltamos com mais algumas perguntas de conhecimentos gerais para vocês. O vídeo de hoje tem 20 perguntas. Você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Mas antes de começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like no vídeo. É rapidinho e ajuda muito o nosso canal. Pergunta número 1. Onde está localizado o menor osso do seu corpo? Resposta: na orelha. O estribo é considerado o menor osso do corpo humano e encontra-se localizado na orelha. Pergunta número 2. Qual país é conhecido como a Terra do Sol Nascente? Resposta: Japão. O Japão foi nomeado através da perspectiva dos chineses. Quando os chineses olhavam para o leste, onde o Japão está localizado, eles enxergavam a direção do amanhecer, por isso eles passaram a chamá-lo de País do Sol Nascente. Pergunta número 3. Qual é o rio mais longo do mundo? Resposta: Amazonas. Há algum tempo acreditava-se que o rio Nilo era o mais extenso, mas uma medição recente mostrou que o rio Amazonas é o grande vencedor. Com cerca de 7.000 quilômetros, esse rio também é o maior em vazão do mundo. Nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico. Pergunta número 4. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Resposta: George Washington. Em 1789, foi realizada a primeira eleição presidencial dos Estados Unidos, e seu resultado determinou George Washington como o primeiro presidente dos Estados Unidos, obtendo 69 votos no colégio eleitoral e sendo eleito por unanimidade. Pergunta número 5. Qual é o maior órgão do corpo humano? Resposta: pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Determinando o seu limite com o meio externo, ela recobre aproximadamente 7.500 cm² de uma pessoa adulta e corresponde a aproximadamente 16% de seu peso corporal. Pergunta número 6. Qual desses animais é um herbívoro? Resposta: vaca. Herbívoros são animais que apresentam dieta que inclui vegetais ou algas. Pergunta número 7. Nos tempos antigos, qual país foi governado pelo faraó? Resposta: Egito. Faraó é o nome dado aos reis no Egito Antigo, que tinham um poder teocrático e hereditário. Ou seja, acreditava-se que eram divindades, e por isso, eles administravam as terras e obras públicas. Seu poder era passado de pai para filho. Pergunta número 8. Qual país colocou o primeiro homem no espaço? Resposta: União Soviética. A nave foi lançada do Centro Espacial de Baikonur. A Vostok 1 fez a volta em torno da Terra em 1 hora e 29 minutos. Ao ver a Terra do espaço, Yuri pronunciou uma frase que entrou para a história. A Terra é azul. Yuri Gagarin retornou à Terra como herói da União Soviética. Pergunta número 9. Em qual país teve início os Jogos Olímpicos?
Resposta: Grécia. A primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos foi realizada na cidade de Atenas, em 1896. Participaram 14 países e 241 atletas homens, pois as mulheres eram proibidas de competir. Atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação e tênis foram as modalidades participantes. Pergunta número 10. De qual país a Estátua da Liberdade veio originalmente? Resposta: França. A Estátua da Liberdade, reconhecida como um símbolo dos Estados Unidos, foi um presente dado pela França para comemorar a aliança entre os países durante a Guerra Revolucionária. Equipes na França construíram a estátua de 45 metros de altura peça por peça, ao longo de 9 anos de trabalho intenso. Pergunta número 11. Quanto tempo a Terra leva para orbitar o Sol? Resposta: 1 ano. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, assim percorrendo uma órbita elíptica. O movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Pergunta número 12. O que um geólogo estuda? Resposta: rochas. O geólogo é o profissional que analisa e estuda a composição terrestre. Em outras palavras, o especialista da área realiza exames relacionados, majoritariamente, à camada litosférica da Terra, compreendendo os diferentes tipos de solo, rochas, minerais e características intrínsecas à superfície. Pergunta número 13. Qual planeta do nosso sistema solar tem anéis? Resposta: Saturno. Os anéis que observamos em Saturno são formados por bilhões de fragmentos de gelo e rochas espaciais que variam de tamanho. Alguns são semelhantes a grãos de areia. Outros, ao tamanho de uma casa. Existe um conjunto de 7 anéis principais, com espaço entre eles, em volta do planeta. Cada um orbita com uma velocidade diferente. Pergunta número 14. Em que ano o Titanic afundou? Resposta: 1912. No dia 10 de abril de 1912, o maior transatlântico já construído até então partia do porto de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, em sua primeira viagem. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril, o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte por volta da meia-noite, afundando em menos de 3 horas. Pergunta número 15. Qual desses continentes é maior? Resposta: África. A África tem extensão de 30 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a América do Norte tem extensão de 23 milhões de quilômetros quadrados e a América do Sul tem 18 milhões de quilômetros quadrados. Pergunta número 16. Qual signo do zodíaco está entre Libra e Sagitário? Resposta: Escorpião. Libra é 23 de setembro a 22 de outubro. Escorpião é 23 de outubro a 21 de novembro e Sagitário é de 22 de novembro a 21 de dezembro. Pergunta número 17. Qual desses pontos turísticos é mais alto? Resposta: Torre Eiffel.
A Torre Eiffel tem 324 metros de altura, enquanto a Grande Pirâmide tem 137 metros de altura e a Estátua da Liberdade tem 93 metros. Pergunta número 18. Qual doença causa ossos quebradiços devido à perda de cálcio? Resposta: osteoporose. Osteoporose é uma doença que pode atingir todos os ossos do corpo, fazendo com que fiquem fracos e com possibilidade de quebrarem aos mínimos esforços. Pergunta número 19. Qual é a arte japonesa de cultivar árvores em miniatura? Resposta: bonsai. O bonsai não se trata de uma espécie vegetal específica, mas sim de uma técnica utilizada em árvores com o objetivo de miniaturizá-la, inspirando-se em formas existentes na natureza. A pergunta número 20 é um super teste de memória. Não teremos opções de resposta. Você pode pausar o vídeo se precisar de mais tempo para responder. Vamos lá? Quais são os 5 sentidos do corpo humano? Resposta: visão, audição, paladar, olfato e tato. Os humanos possuem 5 sentidos tradicionalmente conhecidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. São eles que permitem a captação de imagens, sons, sabores, odores e toques, garantindo uma percepção de todo o ambiente, o que nos possibilita meios para sobreviver. Deixe nos comentários quantas respostas você acertou.